Graças a Deus, estamos aqui reunidos mais uma vez para a entrevista de número 35 do programa Centelha Divina pelo Jardim de Oxalá. Hoje entrevistaremos o nosso queridíssimo mestre Elmória Can, da Fraternidade Branca. Seja bem-vindo, amado mestre, nos dê um pouco de sua força, amor e de luz. Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos da terra, irmãos de coração, venho aqui hoje, em nome da grande Fraternidade Branca, trazer-vos alguns esclarecimentos, alguns tópicos necessários para que possamos todos nós juntos vencermos as vicissitudes da vida, seguirmos juntos rumo à luz maior do nosso Criador. Muito nos honra poder estar aqui agora convosco, trazendo-vos algumas palavras. Que a luz maior daquele que governa todo o universo possa estar envolvendo-os a todos, assim como a nós, que seja derramado neste momento sobre toda a terra a sagrada chama azul do primeiro raio, do qual atualmente estou como chorando. Eu vos bendigo, vos abençoo e trago-vos o meu amor, meus queridos e queridas. Salve a luz que há em todos vós e que seja despertada o mais rapidamente possível. Esforçai-vos, meus queridos, para que alcancem a vossa ascensão rapidamente. Estamos aqui para auxiliar na condução dos vossos passos. Que assim seja. Graças a Deus. Bem-vindo seja, mestre. Podemos iniciar as Podemos, perfeitamente. Vou começar com uma minha. Sabemos historicamente pelos relatos que o Senhor teve ligação com Blavatsky e a fundação da Teosofia. Isso ocorreu também de alguma maneira com a Ordem Rosa Cruz, a maçonaria e outras ordens? Perfeitamente, sim. Foi assim que aconteceu, como o dissestes. Não apenas tivemos, mas ainda fazemos parte dessas ordens como instrutores. Nossos irmãos mais esclarecidos, nossos irmãos que buscam o maior entendimento dentro destas ordens, recebem as nossas instruções, sim, assim como vós, aqui neste jardim, recebem as instruções dos vossos mentores. Sim. Muitos das ordens das quais dissestes, sim, se harmonizam conosco em determinados dias da semana, ou à noite, ou mesmo durante o dia, nos processos de trabalho pela paz mundial, estamos sempre conectados. Perfeito. Não só nessas ordens, mas também em outras ordens iniciáticas que levam o amor acima de tudo como objetivo maior no encontro da paz e da evolução do ser humano. Perfeito, excelente. Mestre, a Alda pergunta: de que estrela vieram os mestres e avataras do Oriente? De muitas estrelas, filho, de muitas. Alguns de Sírios, muitos, porque, como sabem, a mônada não descarrega somente processos encarnatórios, mas também mestres. Então, várias mônadas trazem para a Terra, trazem de vários planetas, de várias constelações, mestres inumerosos
para vos auxiliar. Inúmeros mestres desceram e descerão, como neste momento agora, porque a Terra passa. Vem de muitas constelações, vem da constelação de Órion, das Pleiades, enfim, deste universo infinito, até de constelações as quais ainda não conhecem os vossos cientistas. Interessante. Então não é de um lugar único que vieram os mestres que coordenam a evolução na Terra? Não é. Até porque os mestres estiveram aqui convosco, reencarnados, várias vezes passaram também pelo aprendizado e com o tempo cresceram, evoluíram, buscaram por esforço próprio o crescimento, a ascensão e vieram de variados lugares. Não se quer dizer que apenas um local se fabrica, por dizer assim, Sim, mestres. Interessante. Continuemos livro. Marcílio Catarino pergunta o seguinte: o livre-arbítrio é absoluto? Ele existe também em outros universos? Nessa escola planetária chamada Terra, filho, o livre-arbítrio aqui foi colocado como um ponto de evolução para que aprendesseis o caminho do bem. Perfeito. Ou seja, aqui, sim, neste universo, neste local Terra, se usa o livre-arbítrio como se pode dizer, uma experiência para ver até onde a humanidade é capaz de crescer, de evoluir por sua conta própria, que é o ideal, buscar a melhoria contínua dos seus atos, dos seus pensamentos, através desta condição que lhes foi dada pelo Criador. Até porque, se não tivesseis o livre-arbítrio aqui na Terra, seriam como fantoches até mesmo das trevas. Então podem sim seguir o caminho que quiserem. Lógico e também muito consoante que o seu caminho é ditado pela tua vontade, porém não sem o olhar carinhoso do Pai que os guia pelo caminho. Então não é assim, ao léu também não. Não é. O livre-arbítrio existe para que, através dele, possam evoluir, possam crescer, possam aprender que sois capazes de retornar à vossa fonte criativa e criadora, de onde todos vieram. Muitos escolheram pelo livre-arbítrio caminhar por estradas espinhosas, outros, como o mestre que vos fala, escolheu por livre-arbítrio caminhar para a luz e assim se ascendeu mais rapidamente, assim como outros, apenas como exemplo, não como ego, para que entendais que o livre-arbítrio pode colocar-vos assim como estou, nesta posição, também ocupar o meu lugar, este lugar aqui agora, no futuro, por que não? Podem crescer, sim. Esta é a vontade do Pai, de que todos cresçam, que todos evoluam, que todos se ascensionem o mais rapidamente possível, abrindo os vossos olhos, abrindo os vossos corações, as vossas mentes para o entendimento da centelha divina que tendes dentro de vós, de que o único caminho que vos leva à felicidade é o caminho que leva ao Pai, à busca do seu ser interior, à sua luz interna, que é a verdade que deve ser dita por todos os quatro cantos desta terra. Perfeito. Marcílio Catarino ainda pergunta o seguinte: assim como é em cima,
É embaixo. Poderia, por favor, comentar sobre isso? Perfeito. Filho, filhas, filhos, irmãos, os vossos corpos são como verdadeiros universos. Se olharem aos vossos aparelhos terrenos, microscópios, poderão ver a partícula atômica girar, assim como os planetas giram, assim como o universo gira, as energias circundantes dos elétrons ao redor do seu núcleo, tudo em vosso corpo trabalha em sintonia e em harmonia para que esse ser que habita dentro deste vaso físico possa se expressar aqui na Terra. Do outro lado, do lado de cá, nos universos, tudo funciona da mesma forma. Energias, circulação, formas amorosas, geométricas, que, por estarem em sintonia, em harmonia, fazem a propagação da vida de todos, em todos os confins dos universos. Ou seja, aquilo que manifestais aqui na Terra atualmente nessa densidade, breves pensamentos, por exemplo, também acontecem no plano superior. Porém, os pensamentos e sentimentos no plano superior acontecem de forma a criar aquilo que desejais de forma mais rápida e mais efetiva. Então, aqui na Terra estão a aprender, a dominar estas técnicas de pensamentos, de sentimentos para criar a vossa realidade, aqui e agora. Tudo o que pensam aqui reflete no plano superior, de alguma forma. Tudo o que fazem, não só pensam, tudo o que executam, refletem também nos outros planos. E os outros planos, por receber essa reverberação, também devolvem a vós da mesma forma. Daí a necessidade de se vibrar em harmonia, porque receberão de volta energias vibracionais de amor, de pureza, de crescimento, de paz. Em cima reflete o amor do Pai, embaixo também. No entanto, estão todos vós a aprender esta caminhada num plano mais difícil, porque assim escolhestes para o vosso aprendizado. Interessante, perfeito. Maurício Bernardo de Neto faz uma pergunta bem parecida. Às vezes é difícil estar aqui embaixo, pois o mundo é cheio de cercas, desconfiança, pânico e medo sendo disseminado a todo momento. Comente, por favor, mestre, a frase: andar no mundo sem ser do mundo. Exatamente, filho. Sabeis vós que sois Espírito? Sabeis vós que sois centelha divina, aí e aqui neste corpo celeste chamado Terra? É isto que vos é proposto, entender profundamente esta verdade que vos foi escondida por milênios, para que andasseis como fantoches a bel prazer, fazendo através do vosso livre-arbítrio aquilo que os irmãos menos densos, mais densos, querem que fizessem. Então, o que acontece? Deveis caminhar cientes de que aconteça o que acontecer com o vosso corpo, com o vosso planeta, ao vosso redor. Entendam que não são daqui, todos vós são de fora,
Todos vós são sementes do coração do Criador. Todos vós vieram da centelha amorosa, do fogo central, sagrado, que emana do coração do Pai. Sois criaturas divinas, não sois os vossos corpos físicos. Não são, apenas estão em necessidade provisória de andar pela terra nesses corpos, que se não fossem assim não conseguiriam realizar aquilo que necessitam aqui na terra. Para o vosso crescimento, aprendam que não são os vossos corpos, são espíritos, são seres buscando o aprendizado na matéria. Portanto, caminhai aqui nessa terra, mas não são dessa terra. Excelente. Podemos prosseguir? Sim, podemos. Maurício Bernardinetti ainda pergunta: o capitalismo, de certa forma, é útil também como projeto planetário? Uma hora ele vai quebrar pela fúria da natureza? Se sim, cartéis serão quebrados e existe uma forma de fazer a transmutação do capitalismo em algum outro sistema mais harmônico? Isto já está sendo feito, filho. Podeis ver agora pelas mudanças planetárias que a luz tem planos maiores para a Terra, que esse sistema que chamais de capitalismo, na verdade também é falho, assim como são falhas as ações do ser humano. Todos que estão envolvidos nestes meios financeiros, no qual existe a escravização daqueles menos poderosos, não são nenhuns, por assim dizer, santos, estão buscando lucros, sim. Isto, em determinado momento da evolução planetária, haverá de se equilibrar, haverá o equilíbrio, sim, de formas como não podemos explicar no momento, dadas as inúmeras variáveis que estão em jogo e que também deverão ser trabalhadas, porque a própria humanidade pode não querer, pode desvirtuar-se, porém, em determinado momento, o processo há de se concretizar. Quando digo a humanidade não querer, seria a humanidade vibrar de forma diferente daqueles propósitos maiores que devem arder em seus corações. Então, como agora estão aprendendo aos poucos, no primeiro puxão de orelha planetário, a serem mais compassivos, a serem mais amigos e irmãos, assim, outros também do grande poder monetário terão que aprender. Porém, no entanto, estes que não quiserem de forma alguma modificarem, serão definitivamente retirados do controle monetário internacional, mundial, e gradativamente se implantará em vosso planeta uma nova economia de maior distribuição e melhor distribuição de renda, onde todos poderão usufruir de paz, de abundância. Isto leva tempo, como disse, a humanidade pode atrasar com seus pensamentos, porém não haverá de forma alguma a quebra da vontade do Criador, que é fazer dessa terra a sagrada estrela do amor e da liberdade. Perfeito, excelente. Sigamos. Mestre, uma pergunta minha agora, em cima disso, existe algum tipo de moeda de troca no plano espiritual, visto que nós aprendemos
que a matéria é uma cópia imperfeita do plano astral? A moeda de troca, filho, é o amor. Você doa amor, recebe amor o tempo inteiro. Interessante. Tudo que você necessita nos planos superiores já está à sua disposição. Não há egoísmo, não há racismo, nem racismo. Ou seja, tudo pode ser conseguido por amor. Tudo vibra em uníssono. O que você quer, o que eu quero que se manifeste aqui e agora, por exemplo, para que eu usufrua, milésimos de segundo, basta que eu queira, aquilo acontece. Então, é assim que funciona, por amor, pelo amor e para o amor. Esta é a moeda de troca. Excelente. Ô mestre, voltando aqui uma questão, em cima de uma resposta que o senhor deu. Sim. A reencarnação ela é um processo natural, mas é possível de alguma maneira evitá-la? Com o tempo, o ser humano haverá de aprender que não haverá mais necessidade de reencarnar à medida que o ser humano cresça e evolua. Alguns seres trevosos aprenderam técnicas de fazer demorar mais a sua reencarnação. Por causa também do livre-arbítrio, isso foi permitido pelo Pai. Porém, em determinado momento, como já está acontecendo, esses irmãos que vivem nas profundezas da escuridão serão compulsoriamente obrigados a reencarnar em locais de muito aprendizado, de muitas lutas, onde aos poucos retornarão à consciência de que também são filhos do Criador, de que não adianta se debaterem e quererem ser deuses poderosos, controladores de mundos. Sim. Isso não funciona. Então, foi permitido sim que alguns não mais reencarnassem por um tempo. Porém, a melhor forma de não reencarnar mais é crescer, evoluir através do amor, através do autoconhecimento. Assim, com o tempo, ascenderão mais rapidamente. Alguns, nesta mesma encarnação em que estão vivendo agora, se ascenderão, se ascensionarão e não mais precisarão voltar, a não ser que queiram. Excelente. Ô mestre, temos ciência da história de Saint Germain, enquanto numa de suas encarnações ele evoluiu e se acendeu com o corpo. E o Yogananda também fala que Babaji preserva o corpo há mais de 1.600 anos. Isso é realmente possível? É verdade. Babaji ainda se encontra entre vós. Ele se encontra aqui na Terra, trabalhando em prol da evolução deste planeta. Excelente. É perfeito. Maria também foi assim, a mãe do Cristo. Perfeito. Existem outros exemplos. Excelente. Isso, no caso específico de Babaji, seria para provar que a mente é sobre a matéria? Com certeza. Nos planos de Deus é mente sobre matéria. Mente sobre matéria. Espírito, por melhor dizer, sobre matéria. A matéria nunca deve subjugar o espírito, como tem sido, como tem acontecido no vosso mundo. Os bens materiais têm se ultrapassado os valores do espírito. Na verdade, é agora o momento de se voltar à reconexão com os valores espirituais. Interessante. É necessário que isso se faça, para que cresçam, para que evoluam, para que aprendam que o espírito é muito superior às vibrações densas da matéria e lhes dá muito mais prazer, muito mais vivência
do que aqui nesse plano físico. Perfeito. Podeis ver que a maioria dos vossos problemas, das vossas dificuldades, são porque estão focados, apegados à matéria. Perfeito. Quando aprendem a se desligar dela, com isso não quero dizer que não possam usufruí-la, mas usufruí-la com consciência, com parcimônia, com tranquilidade e com amor, com gratidão em vossos corações. Perfeito. Mestre, eu posso fazer 2 perguntas em cima disso? Sim. A primeira é, isso que o senhor falou, de certa forma, não invalidaria o que outros dizem de que a gente tem que viver no aqui e no agora? Como disse, não. Perfeito. Acabei de vos dizer que podem usufruir, aproveitar a matéria, porém não deixando que a matéria se sobreponha ao espírito. Perfeito. O espírito deve estar acima da matéria. Isso. E a segunda coisa é, Yogananda afirma que quando a gente entra em samadhi, fica numa bem-aventurança sempre nova em Deus, e que os prazeres da alegria do contato com Deus são maiores do que os prazeres terrenos. Isso é verdade. Perfeitamente verdade, filho. É muito profundo o que dissestes. O que este mestre disse: quando entrardes em samadhi ou em oração profunda, sabei vós que estáis também curando o vosso corpo, os vossos corpos. Estáis entrando em sintonia com o todo, com a cura perfeita, com o ser maior, daquele que tudo criou, que tudo é, que tudo faz. Enfim, podeis sim entrar em samadhi, aprofundai as vossas meditações, as vossas orações, as vossas rezas, mas não aquela reza apenas da boca para fora. Quando falais com o Criador, com o vosso coração, as vossas energias superiores automaticamente geram energias amorosas que irão se reproduzir no chakra laríngeo, irão subir para o frontal, irão se processar, irão explodir, por assim dizer, no vosso coronário, formando assim belíssima, como se fosse cachoeira, retornando para vós. E isto faz com que sejam purificados, limpos, perfeitamente em conexão com o ser maior de Deus. Mestre, em cima dessa resposta que o senhor deu, posso fazer mais uma pergunta? Perfeitamente. Sobre fractais. Quando um fractal, visto que temos encarnações simultâneas e os paralelos, quando um fractal atinge o samadhi, como isso afeta os demais? Porque tu e os outros vieram de uma mesma mônada, estão todos interligados, não existem separações. As separações são apenas convenções humanas. Aqui do lado de cá, por exemplo, somos todos uníssonos, vibrando numa só chama. Sois filhos da mesma mônada. Como foi dado um exemplo na entrevista passada da árvore gerando frutos. Sim. Sois frutos da mesma árvore. Então, se cresces, os outros também receberão esta energia e também crescerão, serão beneficiados. Interessante isso. Quando o senhor diz sobre a chama, o senhor se refere, por exemplo, à chama azul ou raio azul? O fogo sagrado compõe-se praticamente, basicamente, de 7 chamas. Sim. Como bem o sabeis. Então, essas chamas são virtudes que aqueles seres que com elas se sintonizam, vibram,
exemplo, aqueles que estão sintonizados nesta chama, que no momento estou atuando, que é a azul, estão vibrando bondade, estão vibrando fortaleza, estão vibrando vontade de Deus, e estas vibrações fazem com que na chama ela se transforme nesta cor azul, por assim dizer. Outras virtudes fazem com que aquelas chamas se manifestem de cores diferenciadas. São inúmeras, na verdade, as básicas que podem perceber pelos vossos olhos físicos são 7. Interessante. Uma dessas chamas, então, uma junção de várias consciências em comum. Sim, é verdade. Marcílio Catarino diz o seguinte: muito se tem falado em ascensão planetária como transformação da Terra em mundo de regeneração. Ele diz que percebe esse movimento como um processo que irá exigir muito daqueles que permanecerão aqui, como inclusive uma forma de recuperar os estragos deixados pelos que sairão. Essa linha de pensamento está correta? Está sim, porque todos os que irão ficar aqui aceitaram no seu contrato kármico, no seu contrato de evolução, de estar aqui nesse momento de evolução planetária, para auxiliar o crescimento da Terra, ajudar na alimentação, por exemplo, dos irmãos que irão depender de alguns países que serão fontes de alimento, auxiliar nas curas, auxiliar nas palavras, auxiliar nas vibrações. Sim, não serão, por assim dizer, momentos fáceis, pelo menos por enquanto, porém todos irão superar. Já sabíeis disso, porém não se lembravam. Estamos relembrando-vos dos contratos que fizeram quando estavam do lado de cá, aceitando estar encarnados neste momento para auxiliar. Este é o vosso propósito: ser luz, ser amor, ser paz, ser exemplo, para aqueles que vos observam também crescerem junto convosco. Interessante. O senhor fala sobre meios de ajudar. Arnaldo diz que ele pertence ao raio branco e pergunta como é que ele pode ajudar, sabendo que ele é pertencente ao raio branco. Eu pergunto em cima dessa pergunta: como saber a que raio a gente pertence? Observai as vossas tendências. Tendências. Observai as vossas tendências. Aqueles que são, por exemplo, professores, são coordenadores, são chefes, normalmente trabalham, têm a tendência de vibrarem no raio azul, de empoderamento, de força, de vontade. Aqueles que vibram, por exemplo, na cura, que trabalham com cura, vibram no raio verde. Aqueles que trabalham com leveza, quando eu digo trabalham, é que vivem com leveza, em paz, querem a paz em tudo, normalmente trabalham, vivenciam a chama branca cristalina. Alguns trabalham com a sabedoria da chama rosa, do amor, e assim por diante. Observai as vossas tendências e saberão ao qual raio pertencem, ou seja, a qual raio estáis mais sintonizados, porque na verdade todos vós recebem as emanações de todos eles. Sim. Ô mestre, então o dia que a gente nasceu da semana não tem nada a ver com isso? Tem a influência planetária, tem a influência do raio do dia, daquele dia da semana, mas não quer dizer que tu irás vibrar daquela forma, naquele raio. Sim. Então só quer dizer que, vamos supor que eu nasci no dia que fosse do raio azul do senhor.
no momento do meu nascimento, eu posso ter recebido aquele influxo. Sim. O que não quer dizer que eu vou permanecer assim o resto da vida. Não. Pode ser um curador e vibrar mais no raio verde durante a sua vida. Pode ser um médico, pode ser um terapeuta. Assim atrairá mais as virtudes do raio verde. Então, mais tendências de comportamento. Sim. Perfeito. Ô, mestre, e eu passo essa pergunta de volta para o senhor. É possível os senhores que são chorrãs ou alguns dos guardiões de um raio vibrar em algum momento, por exemplo, o senhor é chorrão do raio azul, certo? Sim. É possível que o senhor faça um trabalho expelindo, vamos dizer, uma energia dourada? Perfeitamente, sim. Como disse-vos, trabalhamos em amor, Então trabalhamos em uníssono. Não. Beleza. Apenas didático para facilitar o trabalho em determinados momentos, em determinadas situações que são necessárias. Porém, trabalhamos em uníssono, não há divisões. Perfeito. Então, mestre, isso, como o senhor mesmo disse que é mais didático, pedagógico, eu posso entender com isso, então, que o senhor, para ser classificado como do raio azul, é porque expressa uma maior quantidade de vezes aquela tendência de força para expressar a vontade de Deus. Perfeitamente. E não quer dizer que não expresse as outras qualidades e virtudes. Exatamente. Esta explicação está correta. Perfeito. Agora, uma pergunta minha, que não foge muito a essa, fale, por favor, mestre, sobre a energia espiritual do medo e da fé. Sim. Estais agora todos passando por energias, por mudanças necessárias no planeta, e muitos estão vibrando a energia, infelizmente, do medo. Não é mesmo, filho? Sim. O que acontece? Quando vibram estas energias mais densas, tem faixas vibratórias eletromagnéticas rebaixadas. Por exemplo, se estás vibrando em determinada faixa de onda do medo, podeis estar vibrando entre 25 a 30 Hz. Por exemplo, só para ilustrar, o vírus que está aí assolando a Terra no momento, ele vibra entre 4,5 a 15 Hz. Hás de convir comigo que facilita o seu medo, a penetração, a harmonização com esta sintonia, com esta vibração. Assim, podeis, pelo medo, abrir a vossa sintonia eletromagnética para que ele interpenetre o seu corpo mais facilmente, porque ele se expressa pelo corpo. Interessante. Seu corpo, vossos corpos são como rádios. Basta que ajustem ali para que se sintonizem com a energia, com a faixa de onda que querem. Então, se estão com medo, estão rebaixando as vossas energias para que situações desarmônicas aconteçam, facilitando as situações desarmônicas acontecerem em vossas vidas. Quando estão trabalhando a fé, como dissestes, o que é a fé? É um entendimento da verdade de que sois filho do Criador e que tudo o que fizerdes há de acontecer de uma forma ou de outra em vossas vidas. Quando estáis vibrando, por exemplo, o amor, estáis numa faixa de onda vibracional de aproximadamente 50 Hz. Quando estáis vibrando a compaixão, estáis vibrando aproximadamente a 150 Hz. Quando estáis vibrando o amor
puro, despretensioso por tudo e por todos, 250 Hz aproximadamente. Daí podeis ver que estáis anulando o poder, a faixa vibratória de um vírus, de uma situação que poderia afetá-lo. Excelente. Não estáis se sintonizando com aquela energia. Excelente. Daí tantos ensinos, tantas explicações, tantas informações dos mestres, dos mentores, dos amigos espirituais, para que busquem vibrar amor, busquem fazer o bem a si mesmo e ao próximo, para que vibrem pela paz, para que digam palavras de amor, de paz, de harmonia, de alegria, que cantem alegremente, para vibrarem acima das vibrações que poderiam fazer adoecer-vos. Interessante. Então, como os poetas dizem, o amor é a chave para curar o mundo. Disseste bem, filho. Excelente. Perfeitamente, é isso. Excelente. Mestre, estamos chegando nas perguntas finais. As duas últimas são do Tiago. Sim. Ele pede, por favor, para que o senhor explique sobre a veracidade dos 10 mandamentos e o Deus cruel e vingativo do Antigo Testamento. Na verdade, filho e filhas, os 10 mandamentos, se observardes, têm fundamento, podem ser seguidos, sim, pois é um roteiro de vida. No entanto, foi colocado naquele tempo para homens rudes, mulheres rudes, Sim. com situações muito diferentes da que hoje estáis acostumados, embora ainda tragam resquícios de violência, de ódio, de egoísmo. Naquele tempo era mais forte. Os 10 mandamentos vieram para aplacar, amenizar, controlar as mentes e os corações daqueles que necessitavam daquelas verdades. Porém, como disse, ainda hoje são verdades incondicionais que auxiliam-vos na caminhada terrena. O Deus implacável não existe. Deus não pune ninguém. Deus, como vós todos, a maioria, o entendeis, foi criado nas vossas mentes pelas trevas como se fosse um pai terreno, com todas as qualidades de um pai terreno, que castiga o filho, que o coloca em sofrimento, que o expulsa de casa, que o condena. Nada disso são virtudes do Pai. Pelo contrário, o Pai é amoroso, o Pai tudo perdoa, o Pai tudo sabe, o Pai ama, o amor verdadeiro. Quando levantardes os vossos olhos pela manhã, sabei vós que isso só é possível por causa da centelha do amor que vibra dentro dos vossos corpos, pela quais estão ligados através do cordão de prata, o caudal de luz, que desce sobre vós do coração amoroso do Pai, que vos dá vida, vos dá coragem, vos dá força. Ele nunca condenaria um filho ao fogo eterno. Ele não é vingativo. Estas características são de um pai terreno. Isto não existe no coração do Criador. Aprendei vós, meus filhos, a se sintonizar com esse amor puro, com esta paz, com esta verdade que vive dentro de vós, está em cada um de vós e de nós. Não há Deus rancoroso. Isto foi criação da igreja. Isto foi criação daqueles que queriam controlar-vos. Isto foi criação daqueles trevosos que penetraram nos meios religiosos
para fazer-lhes aprisionados pelo medo. Mas não temeis, porque ainda há tempo de abrir os vossos olhos e entender que o amor sobrepõe a tudo, que o amor verdadeiro do Pai é que criou o universo. Imagina se o Pai fosse descontrolado como são os vossos pais físicos, terrenos. Este universo seria um caos. Não haveria a beleza, não haveriam as criações, pois ele mesmo se contradizeria a todo momento. Interessante. É isso, filho. Bom, mestre, eu acabo que o senhor respondeu uma pergunta aqui que eu ia formular, se isso seria uma criação religiosa ou mesmo alguém se passando por Deus e castigando o povo. Nada disso, são criações. Aqueles que tomaram o poder, que cresceram nas religiões, pelo ego, pelo egoísmo, se acharam detentores do conhecimento, do poder, e assim aconteceu há milênios, não só no momento, ainda acontece. Vocês conhecem seres assim, Sim. que acham que são os únicos canais para a manifestação de Deus e que todos devem se curvar a Ele e levar-lhes as graças e as bênçãos e as prendas. Não é assim. Então, aproveitando desta sintonia de maldade, de má fé, de egoísmo, aqueles seres trevosos que estavam isolados, mas que foram livres para aprenderem na terra também, se aproximaram e ali começaram a aproveitar a dominação dos humanos, a dominação pelo medo, a dominação pela repressão, a dominação pelos pecados, que na verdade os pecados são apenas aprendizados, assim os deveis aprender. Aprendam com os vossos ditos pecados, com os vossos erros, e não os cometam mais. Sigam adiante, sabendo que o Pai não vos pune. Perfeito. Estais aqui para aprender. Perfeito. Então, eram essas as perguntas, mestre Eumória. O senhor quer nos deixar palavras finais para a gente encerrar? Sintonizem-se, meus filhos, meus irmãos, meus amigos, meus amados, com as forças sagradas do amor, como acabei de explicar-vos. Procurai vibrar a paz em si. A palavra do momento é confiança. A palavra do momento é confiança. Confiai de que sois seres divinos, de que tudo é superável, estarão a superar, sim, todas as situações que se aparecerão a todos vós. Podeis saber e sabem que sois fortes, sois amparados, sois a todo momento colocados em provação, porém não porque não quiseram, porque pediram que fosse assim para o vosso crescimento mais poderoso, mais fortalecido. Então não tenhais medo, foi a vossa proposta, junto com os mestres que aceitaram, assim neste momento estar na terra. Confiem, estão aqui para superar. O medo só faz rebaixá-los. Levantem as suas mentes, orem, vibrem em amor, meditem, busquem músicas que elevem as vossas vibrações, busquem se harmonizar com as chamas sagradas do fogo sagrado, busquem se harmonizar com as situações, palavras, trocas de ideias com pessoas que não vos deixam para baixo. Desliguem-se de programas televisivos ou radiofônicos que abaixem as vossas vibrações. Não há necessidade disso. Apenas sigam em frente, confiem,
estão no caminho certo, estarão superando, se assim se esforçarem para isso. Que a força sagrada do raio azul envolva-nos a todos vós neste momento. Que a luz sagrada que emana do Eu Sou pulse, pulse, pulse poderosamente agora, cobrindo-vos com fortaleza, com a vontade divina, com a determinação de que sois poderosos filhos de Deus. Envolvo-vos na luz azul sagrada agora e a toda a terra. Salve a luz em todos vós. Eu sou Elmória e vos abençoo. Eu vos amo.